Salve, rebeldes! Vocês estão ouvindo o podcast Bloco A, olhares anarquistas sobre o mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da comuna imaginária do bairro Floresta, para anunciar o 19º episódio do podcast. A entrevistada de hoje é a nossa companheira anarquista, feminista e artista Fernanda Grigolin. É a pessoa por trás do projeto como Tenda de Livros, Jornal de Borda e também que tem feito um intenso trabalho aí relacionando memória, anarquismo e arte. A sua última obra recém-publicada é o livro Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, que a gente vai tratar aqui também no nosso episódio. Então é com muita satisfação, com o rebelde, que a gente recebe a companheira Fernanda Grigolin. Mas antes de irmos para o episódio, eu gostaria de pedir a todos e a todas que nos sigam aí nas redes sociais. É só procurar pelo podcast Bloco A no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou também mandando um e-mail para podcastblocoa@gmail.com. Beleza, companheirada? Estamos abertos aí para receber opiniões, críticas, né, sugestões de entrevistas e também caso alguém queira enviar um material para a gente conhecer e também articular uma possível entrevista, é só fazer o contato aí, beleza? Já que a gente é um podcast independente, que no momento ainda não tem uma campanha de autofinanciamento, mas já estamos articulando isso, é importante essa colaboração dos companheiros e das companheiras. O último recado de hoje é sobre o jornalismo em Joinville. O portal de notícias aqui da cidade, um trabalho independente, feito por jornalistas formados aqui na cidade, que estão tentando criar uma alternativa de trabalho frente à ausência de mídia aqui na cidade, criaram agora que é o site O Mirante, que já tem um trabalho de 3 anos na cobertura diária aí na cidade. Mas agora eles criaram um novo meio de comunicação, que é um podcast chamado Rádio Mirante. Está no Spotify, também está no YouTube. É só procurar lá por podcast Rádio Mirante ou Jornal Mirante que você vai encontrar. Esse primeiro episódio está bem interessante, porque está trazendo aí um depoimento do jornalista Lucas Keller, que fez uma reportagem riquíssima sobre a condição de trabalho e o cotidiano desses trabalhadores de aplicativos na cidade de Joinville, especialmente os que entregam de bike. Beleza? Uma outra parte também fala sobre o contexto da pandemia e a violência contra as mulheres. Um trabalho que eles fizeram aí via Instagram, que é bem interessante para a gente dar uma acompanhada. Então peço aí aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes do podcast que acompanhem também o trabalho dos jornalistas aí que estão fazendo na cidade de Joinville. Mesmo que você seja de outra cidade, é importante também para conseguir conectar as lutas populares com outras perspectivas de outras localidades, porque muitas vezes a gente fica lá restrito à cobertura jornalística do eixo Rio-São Paulo e não tenta identificar o que acontece nos outros locais. Então o Mirante vem de alguma maneira trazendo essa contribuição. Beleza, companheirada? Até mais, porque agora com vocês, Fernanda Grigolin. Salve, Fernanda. É um prazer ter você aqui no podcast Bloco A. Faz algum tempo que eu acompanho o seu trabalho aí pelas redes sociais e recentemente consegui ter acesso ao material impresso. Então estou muito feliz aí com a tua presença. Como você está? Eu estou bem, Maicon. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. O seu projeto é muito bonito. Então, espero que nossa conversa seja agradável para nós dois e para quem nos escuta também. Massa! Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, sobre publicação independente, sobre livros, sobre venda de livros e principalmente também sobre a relação aí do anarquismo com a arte, em especial a literatura. Fernanda, para a gente começar o papo aí, tu puder apresentar para a galera que está ouvindo, que não conhece você e seu trabalho ainda, que é uma pergunta que talvez seja um pouco complexa, mas necessária. Quem é você? Nossa, é aquela pergunta que a gente tenta responder desde criança, né? E acho que quando criança a gente respondia um pouco melhor, né? Ficando adulta, a gente vai criando alguns mecanismos de fuga para responder essa pergunta. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de livros, gosta muito de pensar publicações. As publicações são o meu ar, é o que eu respiro, eu sempre estou em volta a muitos livros e a muitas coisas.
e, enfim, eu me considero artista, mas de uma forma muito mais transdisciplinar e não só vinculada a uma única disciplina. Por isso que é muito engraçado, porque é, depende muito de onde a pessoa me olha, ela me considera algo. Então, de fato, eu transito entre a história, entre a literatura, entre a fotografia, entre a edição, a editoração, né, se a gente for pensar um pouco, e pensar um pouco a arte como esse lugar da liberdade, um pouco o lugar da rebeldia e um lugar anticapitalista, né? Onde a gente possa pensar um pouco essa. É uma palavra um pouco agora desgastada, que é essa coisa do engajamento, né? Mas se a gente pensa a questão do engajamento da arte como um lugar coletivo, formativo, da esfera pública, mas também um lugar da pessoa, né? Como um ser individual, mas não individualista, né? Então é um pouco nesse sentido, o lugar que você lê, que você vê, que você produz e que você troca, né? E aí eu acredito muito nesse lugar, não sei. E aí eu acho que eu sou um pouco do que eu faço, eu sou um pouco do que eu produzo, isso é um pouco de mim também, e também isso é um lugar de encontro com as outras pessoas, né? Porque a gente não consegue estar em todos os lugares, mas se a gente produz algo impresso, ele pode ir no lugar da gente. Então é quase como se fosse um lugar do convite para a gente se conhecer melhor, né? Por exemplo, a gente não se conhece ao vivo, mas o que eu produzo já chegou até você, e o que você faz também chega até mim, eu te escutando seu podcast. E isso eu acho que é um pouco a finalidade e a vontade de fazer arte, ela tá nisso, nesse lugar do encontro. Eu enxergo assim. Então, retomando quem eu sou artista, que aprendo todos os dias e tento me transformar todos os dias e tento também fazer com que a arte seja a minha própria militância, e aí eu acho isso muito importante, esse lugar, né? Enfim, sei. É isso, por enquanto é isso. Depois a gente fala de novo a mesma pergunta. No final, vamos ver como que fecha esse quem é você. Fernanda, tem uma pergunta que eu costumo fazer aqui para os participantes do podcast, e tu falou várias referências aí por onde você transita, né, no fazer artístico, no fazer militante, e eu queria te fazer essa pergunta. O que chega primeiro em você? O fazer a arte, ou a política? Ou os dois chegam ao mesmo momento? Quando os dois se encontram, né? Tá, é uma boa pergunta. Inclusive, bom, eu fui militante, né? Sou militante antes de ser artista, né? Eu sou uma artista tardia, porque eu fui entender o que eu fazia como arte muito pouco, assim, com quase 30 anos de idade, porque até então, há pessoas que vêm da minha origem, né? Eu venho de uma classe operária, meu avô era analfabeto, e as minhas tias foram costureiras, minha avó era costureira, e a minha origem é uma origem subalternizada, não é uma origem elitista. Então, quando eu terminei o ensino médio, né, eu queria fazer cinema, mas aquilo foi impossibilitado, porque uma faculdade de cinema era caríssimo, ainda é caríssimo, e não existia universidade, não existia cinema na universidade pública, né? Eu tenho 40 anos, então eu estou falando de uma realidade de 20 anos atrás. Não, a universidade pública não tinha curso de cinema, o que tinha na cidade de São Paulo era a FAAP, e assim, eu lembro que eu fiz as contas, eu era tipo, sei lá, eu tinha que trabalhar muito para conseguir, tipo, fazer, e ainda tinha distância geográfica, né, porque a FAP fica em Gianópolis, na época o bairro que eu morava não tinha metrô, então eu com certeza demoraria no mínimo 2 horas para chegar até a FAP, e além disso, de ser uma universidade extremamente cara, então eu fui fazer outras coisas, e acreditando que a arte não era para mim, entende? Fui fazer outras coisas e depois, tardiamente, eu compreendi que tudo que eu sempre, de alguma forma, fui produzindo era relacionado com fazer artístico. Mas eu já tinha passado por uma longa história nisso tudo, né? Eu já tinha
atuado muitos anos dentro do movimento feminista, em especial o movimento de juventudes, que era o meu lugar, era o lugar que eu me enxergava. Eu comecei adolescente, com 15 anos, então eu tinha essa questão de mulher jovem, eu achava que era a minha questão principal. Depois, quando eu fiquei adulta, eu fiquei um pouco deslocada, porque não tinha mais essa questão, mas era uma questão importante. Não é à toa que eu tenho muita boa relação com as meninas, mulheres jovens e adolescentes, porque eu entendo muito a forma de atuação juvenil, é uma atuação muito importante, muito simbólica, e eu tinha uma relação com pessoas idosas que conheciam o anarquismo, que tinham militado no anarquismo e sabiam da história de um anarquismo, só que eram pessoas idosas da mesma faixa etária do meu avô. Então eu olhava para aqueles senhores com muito respeito, mas eu não me sentia, eu não tinha jovens nas reuniões, nas reuniões que eles faziam, né? Então eu fui me encontrar dentro do âmbito do feminismo, de um feminismo mais autônomo, e depois eu me reconheci como artista tardiamente, né? Com 28 anos. Eu acho que assim, a arte, para mim, é a minha própria militância. E eu acho que quando eu olho para ela e penso nela como um lugar público e político, né, ela faz mais sentido. Cada vez mais eu tento olhar para o fazer artístico como um lugar institucional, né? E tentar pensar a arte também como parte da luta que está ali no mundo, não é uma coisa isolada. O artista não é um ser especial ou superdotado. O artista, ele é igual a uma dona de casa, uma pessoa um trabalhador, ele só usa outros instrumentos, mas ele é também uma pessoa que está na vida, ele não é mais importante nem mais especial. Acho que a gente às vezes glamoriza o artista, o escritor, como se eles fossem seres de outros planetas, né? Quase em um castelo que a gente tem que subir para alcançar o êxtase, né? Uau! E aí eu acho que assim como a musa não existe e morreu por falta de pagamento, a gente também tem que parar de glamorizar as ferramentas do artista, entende? Um pintor um escultor, ele realiza um trabalho como qualquer outra pessoa, né? Então, um cineasta, um artista, ele também. Aí o que depende muito é a vinculação que ele tem com o meio que ele está, né? Então, obviamente, um artista com uma visão de mundo elitista, burguesa, né, autoritária, ele vai se vincular com um tipo de fazer artístico, e que não é o tipo de fazer artístico com o qual eu me engajo. E aí o artista que tem uma sensibilidade em busca de questões como liberdade, anticapitalismo, rebeldia, ele vai se engajar numa outra sensibilidade, que a gente espera que seja uma sensibilidade anti-autoritária, né? Então, assim, não existe o artista universal, né? Como não existe um ser humano universal, e existem essas múltiplas sensibilidades. Então, faz muito sentido pensar as relações entre arte e anarquismo. Eu acho que elas são essenciais, mas elas são tão essenciais como as outras relações com o anarquismo, né? Como anarquismo educação, anarquismo e outras atividades humanas, né? A arte não é a mais especial, é só uma dessas múltiplas linguagens que existem no mundo. E aí é isso que talvez muitas vezes o artista se considera muito especial, né, muito até superior, e aí quando ele se engaja nesse discurso de superioridade, ele é um discurso um pouco problemático. Né? Quando é ingênuo, tranquilo, mas às vezes ele não é ingênuo, é de fato uma forma de cercear as pessoas, de pôr barreiras, né? Quem pode ou quem não pode ser artista. Enfim, não sei se eu... Tu aí em 10 minutos de papo aqui já bateu uma... Eu já tive, quando eu lia, né, o teu trabalho, eu já estava tendo uma identificação muito grande, assim, me parecia com o seu modo de operar, do que você parece que você procura no seu trabalho artístico. A gente vai falar mais para frente. E agora, quando você vai se descrever, coloca classe operária, uma artista tardia, as barreiras que o capitalismo, né, e os governos nos impõem para os
sonhos individuais e coletivos de estudar determinadas áreas que os filhos e as filhas de operários e operárias não são autorizados, né? E aí também envolve a questão da arte. E você falando isso já bateu uma identificação muito grande, porque eu também sou filho de classe operária, fui fazer faculdade, digamos assim, fora da época, e fui me envolver com arte ainda mais fora da época que se espera do modelo tradicional e burguês, assim. Então, gostei muito do que tu coloca, né? E, Fernanda, nesse teu trabalho, você falou sobre fotografia, né, que se envolve com a palavra escrita, com a memória, com a história, com a publicação. Lendo o Jornal de Borda, você traz ali um, uma espécie da sua própria memória também na sua trajetória enquanto artista, né? Já que você começa falando muito ali da tenda de livros, né? O que era a tenda de livros enquanto espaço de circulação de publicação independente? Porque parece que você estava envolvida uma determinada feira em São Paulo. Como que acontecia isso? A tenda, essa pergunta é muito, assim, interessante, obrigada, de verdade. A tenda de livros, ela nasce como uma prática de pesquisa, né, vinculada ao meu mestrado, que eu pesquisei publicações independentes, e em especial a relação de produção, edição e circulação de publicações, né? Então, como é feito mesmo a questão de não só de projeto, mas sim de produção e de como você edita, como você produz, como você edita e como você faz circular. A tenda, ela começou com uma experiência no Parque da Independência, né? Numa feira de artesanato, onde a barraca de livros ficava do lado de uma barraca de tapioca, em frente de uma barraca de bijuteria. E também parte de um questionamento que eu faço, e faço até hoje, de que as pessoas dizem que os brasileiros não leem, não se encontram com os livros, e que livro não é algo que as pessoas buscam. Né? Ou que livros independentes ou livros não são vendáveis. E era uma forma de questionar. Né? Naquela época, quando a tenda de livros começou, livrarias como a Livraria Cultura, livrarias que agora não estão falidas, elas vendiam as suas gôndolas. Então, você chegava numa livraria, tinha uma prateleira cheia de livro de vampiro, e você achava que aquilo estava lá porque as pessoas de fato consumiam, mas não necessariamente por isso. Era porque o livro de vampiro vinha de uma rede internacional de editores que tinham dinheiro para comprar o espaço. Então, as livrarias, elas existiam essas livrarias grandes como também localidades de vendas de espaço. As livrarias pequenas, não. A gente sabe que os livreiros pequenos, eles são eles têm uma outra prospecção do livro. Eu acho que eles têm uma batalha muito bonita em relação ao livro. Se a gente vai numa livraria pequena de bairro, num sebo, que é numa garagem, e dessas livrarias de renome, a gente sabe que a livraria Martins Fontes não pratica esse tipo de ação de vender. Eu já tive, por exemplo, um livro meu que eu editei de poesia como editora, posto na vitrine da livraria Martins Fontes, porque o cara curtiu. Ele falou, esse livro é bacana, vou pôr aqui em destaque. E começou a pingar um monte de venda. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí um cara me falou, eu vi lá e, tipo, um livro tão bonito e comprei. Então, não são todos também os livreiros institucionais que têm essa prática de vender espaço. A gente sabe que o livreiro, que é também relacionado com a editora Martins Fontes, ele tem uma outra prática, né? Ele é comercial? Ele é do mercado? Mas ele tem uma outra prática em relação ao livro. Então, o que eu não estou falando, eu estou falando de uma prática da Livraria Cultura, da Livraria Saraiva, né? Que é de vender o espaço para o seu trabalho. E a Amazon também, que chega com outra predatório, né? A Amazon, então, nem se fale, né? A Amazon, então, nem se fala, né? A Amazon, ela leva isso a 1000, né? A 1.000.000, né? Aí, a tenda de livros, ela coloca numa barraca de livros
livros que não são bem olhados nesses lugares, né? E eu passo a trabalhar aquilo como um espaço. Então, além de ter venda, tinha muita troca de livros, muita troca. E troca mesmo, as pessoas iam lá, pegavam, sentavam, liam, e a gente ia assim, e era muito legal, porque eu fazia umas promoções, né? Eu fazia várias promoções e também vendia os livros que eu acreditava, então eram só livros que eu achava que eram interessantes estar ali, lado a lado, e as pessoas entravam para conhecer, a gente fazia atividade, e eu fazia uma estratégia um pouco, uma estratégia de eu não aparecer, eu não aparecia, eu fotografava a barraca e os livros apareciam, então as pessoas nem sabiam quem fazia a tenda de livros, né? As pessoas, porque não era uma questão pessoal, não era uma questão também de pensar aquilo como um lugar de guerrilha tal, e de pensar o livro como esse lugar. E acabou virando um pouco ponto turístico, muitas pessoas iam para gente que nunca nem tinha pisado no Ipiranga, porque todo mundo considera o Ipiranga um bairro longe, ia lá para visitar. E foi muito engraçado, porque por essa estratégia de guerrilha, teve uma foto que eu fiz que viralizou no Facebook. Na época, sei lá, deu. Agora, hoje em dia, os números são triplicantes, né? Mas, sei lá, acho que teve o quê? 3.000, 4.000 compartilhamentos e um monte de curtida, e as pessoas começaram a dizer que quem era dono da tenda de livros era uma empresária que tinha todas as barracas de livros nos metrôs de São Paulo. E aí eu recebi uma ligação de um jornal para dar uma entrevista. Foi muito engraçado, que eu até publiquei no Jornal de Bordo essa entrevista. Porque eu falei, e aí como é interessante você se utilizar das estratégias do capital, que são essas estratégias de marketing, né? Enfim, sabe, de você usar um texto chamativo, de marketing, uma foto atraente, uma imagem, que são algumas ferramentas que eu tenho, mas é quase um contra-ataque, porque não era de uma empresária que era. E aí era muito engraçado, porque o jornalista me fazia umas perguntas que não faziam o menor sentido, entende? Como é que você trabalha com a distribuição? Como é que são os pontos de vendas nos metrôs? Aí você fala, cara, o cara não sabe o que é a tenda de livros. Mas, assim, o nome Tenda de Livros também foi criado para ser esse lugar na barraca. Ele não era uma editora, era um lugar de circulação. Então, eu falei, bom, eu vou fazer uma tenda de livros. Já que tem a barraca do Zé da Tapioca, tem a barraca da Ju da Biju, né? Eu falei, vou fazer uma aqui. Eu desenhei tendas de livros, pedi para uma amiga fazer uma logo. E coloquei. E nunca imaginei que a tenda ia seguir, depois virar uma editora, entende? Foi um nome que eu criei ali no momento, né? Até muita gente ainda vincula como um nome muito de mercado. Eu pesquisei, não existia nenhum nome, ninguém que usava o nome tenda de livros. Eu falei, eu vou fazer, vou usar. E aí é o nome que eu uso até hoje. Essa foi uma questão. Quando eu conheci teu trabalho pelo lançamento do primeiro livro ali da Maria Lacerda de Moura, né? Pá, eu ficava, meu, que editora que é essa, né? Porque eu sou. Também tenho tem essa dependência por livros e fico fuçando coisas de editoras, daí conheço os trabalhos das editoras anarquistas. Eu falei, pô, mas tá fazendo um baita trabalho de resgate aí, de retomada da obra da Maria e com esse nome, mas é um nome que, sabe, tu tenta encaixar dentro da caixinha do anarquismo e do meio editorial anarquista, e aí, tipo, mas tava destoando, sabe? E aí, conforme o tempo foi passando, faz sentido, tá? Então daí eu, tem um trabalho aqui que é meio cooperativado, dá para entender aqui, publicações artesanais independentes, aí agora com a tua exposição, deixa tudo, coloca os azulejos nos lugares, assim. Fernanda, no meio anarquista, né, historicamente, a publicação é uma coisa, assim, basilar para o anarquismo, né? A propaganda da ideia, a propaganda da ideologia passa muito pela publicação de jornal, livro, panfleto, né? E, inclusive, tipo, tu chegava num lugar no começo do século XX lá, a categoria dos tipógrafos, muitos eram libertários ou socialistas em geral, né? E
eu queria perguntar para ti, dentro dessa longa história aí de 150, podemos usar um marco temporal de 150 anos do anarquismo, é, em que lugar que você acha que se encaixa a tenda de livros? Seja como tenda, mas também como editora, né? Como trabalho com publicação. Onde que ela se encaixa? Ou aonde que você gostaria que ela se encaixasse? Nossa, essa pergunta, não sei se eu consigo te responder. Eu posso te dizer algumas questões muito próximas, né, com a prática de publicar que o anarquismo comporta desde o seu início, e também a prática tradutológica do anarquismo, né? Eu acho que assim, os anarquistas eles são publicadores e são tradutores por natureza, né? Porque é um movimento transnacional e é um movimento que também tem essa questão da publicação como um organizador social, né? Da publicação como um lugar também de educativo, porque de alguma forma também é um lugar onde você vai imprimir as suas ideias. Então, assim, eu até no doutorado eu levanto uma tese que para mim é muito importante, né? Quando a gente olha a história das publicações independentes no Brasil, a gente inicia a falar que as publicações independentes, elas passam a existir com os editores artesanais nos anos 50. Essa é a história que é contada. E a gente diz que o mercado editorial foi criado por Monteiro Lobato no começo dos anos 20, o que é uma grande falácia para mim. E aí eu questiono esses dois pontos. Primeiro, porque eu acredito que a gente pensando na história do impresso no Brasil, o nosso impresso ele é um impresso muito tardio. O Brasil passa a ter imprensa livre, possibilidade de se imprimir, né, com 1808, com a vinda de Dom João VI, com toda essa questão, e a gente passa a ter uma tipografia legalizada, que antes não era. Era ilegal você ainda imprimir no Brasil. E essa tipografia, diferente do México, por exemplo, que é a primeiro lugar de impressões das Américas e data-se de 1500. São relações culturais diferentes. O México a cultura indígena mexicana já possuía o livro, então é muito diferente. O códex já existia na cultura mexicana. Então, a nossa imprensa ela é tardia, ela é posterior ao México, ela é posterior ao Peru, que também tem uma larga história nas artes gráficas, uma história muito maravilhosa, né? E o Brasil não tinha. Mas isso não significa que nós não protestávamos. O Brasil ele tem um histórico do manuscrito. A gente produzia cartaz, panfleto de rua para protestar. Essa é a nossa origem do protesto. Isso é muito interessante. E eu acho que ela ainda é uma prática, quando a gente olha os fanzines, a manualidade, algumas questões ali, próprias também vinculadas com algumas questões anarquistas, né? Ainda tem essa questão, tipo, do manuscrito. Então, também isso é bem interessante. A tipografia, ela passa, então, em 1808, ela demora muito tempo para, de alguma maneira, ela entrar na cidade de São Paulo. São Paulo era uma província, no Nordeste do Brasil a tipografia já estava mais adiantada, no Rio muito mais ainda, né? E São Paulo é uma coisa que começa mesmo no fim do Império e começo da Primeira República, e no Brasil em geral, a circulação de publicações, ela se dava entre panfletos, livretos muito pequenos, almanacs também e periódicos. A nossa produção de livro, porque a gente não era um país produtor de papel, até hoje não somos, não sei se você sabe, o Brasil já não produz mais papel jornal, a gente importa de outros países. Tem um monopólio da Suzano muito forte, então por isso que o nosso livro também é muito caro. Tem toda uma questão de monopólio de capital aí que envolve a produção e confecção de livros no Brasil. Os anarquistas, eles têm um papel crucial para a publicação no Brasil, por vários meios, muitos meios, e não muito divulgados e muito invisibilizados pelos pesquisadores do livro no Brasil e pelos pesquisadores de publicação em geral. Primeiro, que os jornais anarquistas do início da Primeira República,
na Primeira República, eles tinham praticamente a mesma tiragem que os jornais institucionais. Então, alguns pesquisadores afirmam que as publicações anarquistas eram publicações nanicas. Não eram. Elas eram tão em larga tiragem como os jornais institucionais. Então, a Plebe era um jornal que, de fato, circulava e circulava ferozmente. Então, é um equívoco a gente olhar para um periódico como a Plebe, ou mesmo a Lanterna, que é a anterior, e dizer que era uma imprensa menor. Não era. Pelo contexto brasileiro e pela quantidade de... A gente não tinha a quantidade de escolas públicas, as pessoas também não eram alfabetizadas, e a gente sabe que também os anarquistas tinham práticas coletivas de leitura. Então, a gente sabe que uma unidade de um jornal anarquista vai circular entre 10 pessoas, que é diferente de uma pessoa sozinha em sua casa lendo. Em relação a esse círculo de leitura, é muito interessante, né? Tem um livro aqui do seu Manuel, Seu Mimo, de Florianópolis, aqui, e o Seu Mimo, ele foi um comunista do Partido Comunista, mas lá no final dos anos 10, no começo dos anos 20, ele estava junto dos anarquistas. E ele conta que ele, junto com os companheiros, sentavam na beira da cabeceira da ponte Hercílio Luz, que estava em construção, eles operários ali da construção, e o companheiro que era alfabetizado lia a Plebe para eles, né? E quando aparecia alguma repressão, eles ou jogavam ali na beira-mar, né? Ou até mesmo comiam um jornal. Então é até uma passagem do livro. Depois eu vou digitalizar e te passar isso, que eu acho que é um material legal. Se eu não me engano, tem um depoimento dele falando isso no YouTube até. Ai, que legal, quero muito, porque isso mostra a potência dessas publicações, né? E aí a gente também sabe que o Brasil não tinha uma produção de livros vastas, então, por exemplo, os nossos livros, né, não tinham uma produção de livros, as pessoas publicavam, né, na Primeira República, elas publicavam ou em Portugal, ou publicavam em formato de folhetins nos periódicos, né? O próprio Lima Barreto teve essa prática de publicar em formato de folhetins, e os livros do Machado e alguns outros livros também eram publicados em formatos de folhetim, que vinham em edições de capítulos separados. E as próprias traduções, elas primeiro aconteciam nos jornais. Por isso, quando a gente resgata um pouco a história da tradução, a gente tem que olhar para os anarquistas, né? O Neno Vasco, era um tradutor, né? E aí, às vezes, a gente olha para um texto e vai olhar para um texto que está assinado com o nome de algum autor italiano, anarquista, mas a gente, às vezes, não reconhece também esse tradutor anarquista. Então, também é uma prática, o anarquismo também é uma prática tradutológica, e que praticamente não existe pesquisa em relação a isso, entre a relação de anarquismo e tradução, o que é uma pena, porque é também uma essência do anarquismo, essa questão. Recentemente, não sei se você chegou a assistir o documentário do Jorge Furtado sobre a Primavera das Neves. Não. Então, é justamente sobre isso. Ela, se eu não me engano, ela era filha do Roberto das Neves, que era anarquista português, que viveu no Brasil e editor da Germinal nos anos 50 e 60. E ela era tradutora. Que lindo! Sim, e ela era vegetariana e tal. E aí tem várias discussões de gênero na trajetória dela. Tem um filme, depois eu vou até dar um... Que aí o Jorge Furtado, né, encontra esse nome e acha o nome curioso, né, Primavera das Neves, né, e aí vai atrás dessa pessoa e chega numa personagem assim maravilhosa, né, que é a filha do anarquista, ela também libertária, e ele não consegue entrevistar ela, mas consegue conversar com a melhor amiga dela. E aí, a partir dessa relação, ele constrói o filme. E quando que saiu? Eu não sei, eu tô dando uma olhada aqui, até não abri o site dele. Se foi nesses meus momentos de doutorado, deve ter sido que eu perdi, né? Eu perdi porque você fica focada. Sim, claro. Foi agora, é coisa de 5 anos para cá. Ah, não, então
Então, eu deveria saber. Mas, nossa, quero muito, muito, porque me interessa. E tem uma questão, né? As mulheres anarquistas também tiveram um papel muito importante no ato de imprimir, de publicar e de atuar dentro disso, também de atuar como atrizes, enfim, e de manter trabalhos relacionados ao texto. Isso é muito interessante. E aí saber de uma personagem como essa é incrível. O nome do filme é Quem é Primavera das Neves. E ela era poeta também, se eu não me engano. Assim, meu, sabe quando é uma coisa quando tu vê assim, nossa, eu que me achava a pessoa informada minimamente sobre anarquismo e livros sobre anarquismo, quando eu vi assim, meu, que história, assim, sabe? Fantástica. Tem muita história aí para ser contada, né? Muita história que foi omitida e que tem muita relação entre a publicação, a tradução, a poesia e a questão do anarquismo. O que eu acho mais interessante também, né, os arquivos que foram sendo criados pelos próprios anarquistas, as formas como eles guardam, a gente também, se entra em contato com isso, consegue perceber muitos nomes, né? Eu tinha na pesquisa, eu anotei nomes de muitas mulheres, assim, que eu falei, gente, onde elas estão? Quem são elas, né? Porque elas foram desaparecendo. Algumas a gente sabe quem são, a Maria Lacerda de Moura a gente sabe, que é uma mulher extremamente importante, né? Mas além dela, tiveram muitas outras que foram completamente esquecidas ou invisibilizadas ou apagadas e que também são muito interessantes. Por exemplo, na fronteira dos Estados Unidos com o México, que, enfim, aquela fronteira que foi, né, praticamente furtada do México, bem na época do áureo, do magonismo, da questão né, da atuação dos magons lá em Tijuana, ou mesmo ali no Texas, né, naquela região toda, que tinha uma mulher, Andréa Villarreal, ela foi editora de 2 importantes jornais, que um era especificamente sobre mulheres, La Mujer Moderna, e o outro sobre os operários, El Obrero. E eu não sei nada dessa mulher. O que eu encontrei foram anúncios de jornal, no jornal que era editado pelos irmãos Flores Magón, mas a gente não sabe nada dessa mulher, além daquelas anúncios que ela fazia ali. E se a gente for pensar, seguramente foi uma mulher anarquista, escritora, tipógrafa, porque, né, tinha essa prática. E aí, quando eu procurei muito sobre ela, e a gente acabei não encontrando. Então, o que eu fiz foi publicar uma réplica, um estudo dos anúncios dela no Jornal de Borda 7, né? Mas, assim, ainda é um nome que em algum momento da minha vida eu vou tentar buscar mais sobre ela, porque imagina a gente encontrar essas publicações, fazer uma edição facsímile e possibilitar que outras pessoas possam acessar, né? Porque quando você faz uma réplica, uma edição facsímile, e em alta tiragem, você possibilita que muitas pessoas tenham acesso àquele trabalho, né? E isso também retira esse lugar oculto ou fetichista da publicação, né, para poucos, e amplia, porque era esse o sentido daquela publicação naquele tempo. Então, você também olha a essência daquela publicação, né? A plebe era feita para ser circulada e circulada no corpo das pessoas. E as revistas, as publicações, elas tinham essa essência de alcance. Não era uma essência fetichista ou para você ter só uma única cópia, e sim uma essência de amplitude. Então, por isso também, quando trabalhar com isso, eu sempre tento pensar nesse lugar do amplo, de isso chegar e comporte tanto aquela pessoa jovem que está começando a ler coisas de anarquismo e, de alguma forma, isso fortalece a luta dela, porque ela vai se reconhecer em algo que já aconteceu, fortalece o historiador, que não consegue, às vezes, ir até um arquivo, ou tem um fotolito não, como é que chama? Um microfilme ruim, que ele não consegue ler direito, né?
então também facilita ele como aquilo como um documento, mas também facilita a gente olhar aquilo que aquilo existiu como organizador social, aquilo é vivo, não é um documento simplesmente guardado, né? Ele é vivo, as pessoas pensaram as linhas daquela publicação, as pessoas pensaram a quantidade de texto que ia ser posto ali, pensaram o texto, pensaram como se chamaria aquele jornal, então não se chama a Plebe por acaso, não se chama a Lanterna por acaso, tem todo um pensamento por trás, né? E isso é muito importante, porque também a gente consegue ver, sei lá, perceber um pouco a estrutura de como as publicações também eram feitas, né? Pensar uma edição, por exemplo, facsímile do livro da Maria Lacerda de Moura, né? A Mulher é uma Degenerada, também é um resgate de olhar como as letras eram postas na tipografia naquela época, né? O livro A Mulher é uma Degenerada teve 3 edições da Maria Lacerda em vida, né? A primeira edição, né, de 24, ela foi feita na tipografia paulista, que é uma gráfica que existe até hoje na cidade de São Paulo. Hoje ela se chama Cinelândia. Aliás, é uma gráfica que deveria alguém fazer um documentário sobre a história, porque a história viva da produção de livros no Brasil, da produção de teatro, porque a Dercy Gonçalves, um monte de gente imprimia lá, e até hoje e foi lá que eu fiz a impressão do livro da Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Eu não fiz da Maria Lacerda lá, mas eu fiz da Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. E é uma gráfica pequena, ainda mantém esse porte de ser uma gráfica pequena e super omitida na história das artes gráficas no Brasil, assim. E você vai lá, o atendimento, a dona te recebe, o dono te recebe, tem toda uma relação de proximidade. Muitos artistas publicam, imprimem lá. E a Maria Lacerda fez a primeira edição ali, né? Na época se chamava Tipografia Paulista. Depois, as outras edições, ela fez na Civilização Brasileira. A segunda edição, não me lembro agora se foi na Civilização, mas e também é uma edição, a segunda edição é uma edição meio perdida, ninguém sabe, ninguém viu, e nem a edição em espanhol, até se alguém algum dia encontrar, por favor, me contacte, que eu quero muito ver. E a terceira edição, que foi a última, que foi na Civilização Brasileira, e aí eu decidi fazer a edição facsímile da última, porque a Maria Lacerda, ela revisava os próprios textos, e ela colocava as cartas que ela recebia, e ela responde à poeta Gilca Machado no livro. Isso é muito legal, ela inclui um retorno da Gilca Machado em um dos capítulos. Por isso, fazer da terceira. E por que fazer o facsímile? Porque a gente consegue ver a letra, como a letra é posta. E a Maria Lacerda tinha um modo muito peculiar de escrever. Não sei se você, Michael, já percebeu, às vezes ela começa o texto pelo título e continua depois no parágrafo embaixo. Ela tem uma forma muito peculiar de escrita. Né? E aí a gente percebe essa escrita na tipografia, é muito louco, no desenho da página tipográfica um pouco. Por isso, fazer um facsímile. Ô, Fernanda, eu quero entrar agora já no jornal de bordo e tal, das publicações, mas a tua fala aí, no meio da tua fala tem uma coisinha aí que eu gostaria de puxar para fazer uma pergunta antes de entrar nas publicações, que é recente, por exemplo, a retomada da publicação, né, de novas publicações da Maria Lacerda de Moura. Tem o seu trabalho, tem a Entre Mares está fazendo, a Biblioteca Terra Livre tem publicado algumas autoras anarquistas mulheres, né? E eu estava, um tempo atrás, eu comecei a olhar meus livros, né? Especialmente os livros anarquistas publicados por editoras anarquistas, né? E é muito curioso, né? Se a gente pegar, eu não tenho isso no estudo, não estou falando assim do que eu tenho aqui, que é o meu acervo pessoal, não é uma quantidade muito grande de títulos, deve ter uns 110 livros anarquistas aqui, né? E a grande maioria de editoras anarquistas. E é quase assim, tem editoras que nunca publicou uma autora mulher no livro integral, né? E parece que, por exemplo, nos anos 80 e 90, o que se tinha era alguma coisa perdida, algum artigo, reunião de artigo da Emma Goldman, e acabava por aí. Tu acha que eu estou sendo injusto? Tu acha que também é óbvio que, né, no meio anarquista nós, homens, também reproduzimos machismo, né? Mas não parece que não existiu até há pouco tempo um cuidado na publicação de mulheres anarquistas, além
do nome, como a Emma Goldman, que é uma Emma Goldman é uma figura pop, assim, no sentido não comercial, mas no sentido popular na cultura americana, né? E parece que a gente acaba reproduzindo isso. Sei lá, Louise Michel, por exemplo, ela tem vários livros de memórias, tem livros de poesia, livro de teatro, livros que ela faz análise histórica da Comuna de Paris, e a gente não tem em português, assim. Não tem. Eu acho que tem, eu acho muito boa essa pergunta e muito interessante esse questionamento e essa reflexão vir de um homem anarquista. Eu acho que isso vindo de você, também é interessante, porque é uma reflexão que a gente faz, as mulheres fazem há muito tempo, e eu acho que, assim, para a gente saber de fato a quantidade de coisas que saiu sobre homens e mulheres, a gente tinha que fazer um resgate de tudo, anotar, colocar em porcentagens para saber. Mas, assim, olhando de verdade, eu percebo que sim, se publica muito mais homens, ou se traduz muito mais homens, né? Ou se considera muito mais homens como grandes teóricos, né? Tirando a Emma Goldman, eu acho que as pessoas não consideram mais nenhuma outra mulher, ou um pouco a Louise Michel também, mas além das duas, não sei se tem uma grande consideração de como pensador ou pensadora, né? Eu acho que ainda falta algum resgate da gente olhar também algumas outras questões. Existem alguns textos de homens anarquistas que eu considero primorosos, então também não é uma questão da gente colocar o lá ou cá, né? Por exemplo, o Malatesta mesmo é alguém que eu leio desde a adolescência, e aquele livro no café, para mim, é uma grande aula, até de como se posicionamento, e mil questões ali são postas, né? A mulher do canto esquerdo do quadro tem uma relação muito forte, não sei se é perceptível, com Sim, aquele livro, com aquela publicação. E então, assim, não é também isso, né? Não é ou Malatesta ou Emma Goldman. Eu acho que é os dois, entende? É nesse sentido, né? Então, também da gente perceber que vamos fortalecer todas essas questões. Eu vejo que alguns esforços, inclusive até de republicar Emma Goldman, é um esforço atual da coleção da Gabriela Brancaleone, né, que ela está fazendo um esforço tradutológico que é honrável, assim, que é um negócio, uma um pesquisa, baita trabalho, né? um baita trabalho, um compromisso, um comprometimento, uma responsabilidade muito bela, que eu acho que a gente que merece cada vez muito apoio. Eu acho que a Biblioteca Terra Livre tem publicado bastante livros de mulheres, então acho que também tem um esforço ali. A gente sabe que a grande maioria ali do coletivo é de meninos, é de rapazes, mas eu acho que eles têm um compromisso e eu acho que eles têm um olhar sensível também, né? E a gente, enfim, também a Entre Mares, né, tá com um esforço muito interessante e muito importante que a gente tem que louvar e tem que honrar e tem que apoiar. Mas eu acho que ainda falta ainda mais coisa. Falta um esforço, talvez, mais cooperativado, ou uma ação mais cooperativada entre as mulheres, talvez, da gente pegar e fazer uma coisa bem sistêmica. Vamos resgatar tal mulher e fazer, sei lá, ou tradução, publicação. Sabe, eu acho que às vezes existem muitas. Tem mulheres realizando esforços muito bonitos sobre a Lucy Parsons, né? As meninas da Inimiga da Rainha estão fazendo traduções muito boas, aliás, né? A Mirna, em específico, também está com esse projeto, assim como o Roxo Negro, que já realizava ações antes de traduzir a Lucy, né? A Lívia estava muito forte em traduzir, então eu acho isso muito maravilhoso, porque existe muito pouca coisa da Lucy Parsons, né? Muito pouca coisa traduzida para o português, né? Então, acho que tem esse esforço desses dois coletivos de mulheres realizando isso, então isso é muito legal, né? Tem a experiência da Gabriela que a gente falou, mas eu acho que ainda as mulheres tem uma questão também, as mulheres elas não publicaram tanto, no sentido de publicarem livros, né? Algumas escritas de mulheres se transformaram em livros para os esforços de coletânea. Mas, assim, publicadora de livro, pensando no Brasil, de mulher anarquista, a gente tem a Maria Lacerda de Moura, e qual outra mulher que pensou o livro, né? Se a gente for olhar, a
a própria Isabel Cerruti, que a Biblioteca Terra Livre resgatou os escritos, são escritos feitos em jornais, ela não tinha um pensamento de publicação de livro, então também tem isso. Então, aí teria que ter um resgate, onde a gente fazia toda uma compilação das publicações das Irmãs Soares, nos periódicos, ou outras mulheres, né? Mas o dado que você traz, ele é um dado bem importante. Mas, por exemplo, quando os anarquistas publicam a Maria Lacerda de Moura, eles realizam também um resgate da Maria Lacerda dentro de um ideário anarquista. O que eu acho um pouco perigoso, eventualmente, é quando as pessoas fazem um resgate olhando só por um recorte apenas feminista, e não olhando por um recorte metodológico anarcofeminista. Entende o que eu quero dizer? Porque, eventualmente, a Maria Lacerda de Moura, ela é muito... facilmente pode ser lida por um recorte de um feminismo contemporâneo, porque ela é muito ampla nas suas temáticas, né? Ela tem uma temática muito ampla. Então, às vezes, alguns recortes são um pouco perigosos e as pessoas esquecem de olhá-la como uma mulher anarquista, entende? E eu acho que isso também acontece um pouco com a Emma Goldman também. Ela se tornou uma figura pop, existem muitas pesquisas no âmbito feminista sobre a Emma, mas também que não olham para ela com um olhar anarquista. Eu acho que as duas chaves deveriam ser acionadas para essas duas mulheres, entende? E a gente também fazia alguns esforços, sei lá, de também trazer, sei lá, traduzir a Maria Lacerda de Moura para o inglês, entende o que eu quero dizer? Não sei, eu fico pensando um pouco nisso. A gente está com um projeto agora de fazer o resgate de todos os textos da Maria Lacerda que ela publicou em espanhol. Estou te contando algo exclusivo. Grande possibilidade desse livro ser publicado em março do ano que vem. Né? Aí também é um esforço que junto a Tenda de Livros, o Cedince, uma editora do Uruguai, que é a Minicurotopias, que foi a mesma editora que fez com a gente o livro da Lute, e o pessoal do Trem em Movimento, que é uma editora anarquista lá da Argentina. E também com possibilidades da Entremares entrar junto. Eu ainda não conversei com eles, mas o convite já foi feito, e tomara que eles topem, porque seria super legal de ser uma ação coletiva. Né? Aí tem outras pessoas envolvidas, a Nabila de Fiore está junto, a própria Laura Fernandes Cordeiro, enfim, tem muita gente aí se esforçando. E ainda a gente está ainda na fase de compilar todos os textos da Maria Lacerda em espanhol, que muitos deles, a grande maioria, é tradução de coisa que já saiu em português. E aí eu fico pensando, por que não também a gente se unir para traduzir coisas dela em inglês? Porque tem coisas que a gente olha, alguns discursos feministas anticapitalistas atuais, em específico da Silvia Federici, que é maravilhosa, que eu amo, mas que a Maria Lacerda já falava, já dizia. E aí eu fico pensando, poxa, por que não também devolver para sabe, uma ação contra-colonialista, devolver em inglês a fala de uma mulher, né? Porque eu olho muitas coisas que a Maria Lacerda dizia sobre arte e também sobre maternidade, que agora estão sendo ditas, né, por algumas, e é muito doido isso. E eu acho que também é visibilizar essa potência que a Maria Lacerda tinha de ser uma pensadora muito livre e de fazer articulações muito livres das ideias. Por isso, talvez, ela tenha sido tão omitida, porque, de fato, as grandes críticas que ela recebia é de que ela unia coisas que, aparentemente muito díspares, né? Mas a gente percebe agora que o que ela eram coisas muito lúcidas, tinha uma grande lucidez no pensamento da Maria Lacerda, né? Uma grande lucidez. Não sei se eu te respondi. Nossa. E assim, pelo meu roteiro, assim, a gente vai ter que fazer um episódio 2, a missão. Porque... Ai, desculpa, Michael. Não, isso é perfeito. É ótimo, é ótimo. Tem gente que não gosta de repetir entrevistada no podcast. Eu não, tô nem aí, ó. A pessoa tá...
contribuindo, trazendo pontos, a gente tem que ouvir de novo. É, E eu me acho super concisa. Fala, Michael, Não, desculpa. nossa, mas não tá sendo crítica, não tá sendo crítica da minha parte que fala, sério. Eu quero pegar agora, né? A gente está passando por cima de várias coisas aqui e fica evidente para quem está ouvindo, né, o podcast, as várias janelas que a cada fala da Fernanda, várias possibilidades, as variantes aí que se abrem para a gente pensar a publicação, a arte, o anarquismo. E eu queria, de um modo assim, tentar falar um pouco agora, que eu ainda quero falar do seu livro, e talvez eu vou ter que marcar um outro papo contigo para falar do seu livro, porque eu tenho 2 páginas do meu caderninho aqui, do meu caderninho não, do meu cadernão, cheio de anotações sobre o livro. O jornal de borda, né? O que é o jornal de borda? Nossa, menino, esse rapaz aqui é quase meu terapeuta 2, assim, meu terapeuta. Nossa, cara, né? Tipo, Marília Gabriela na versão assim, o que é o amor, né? Versão Não é anarco. aquela. Você podia fazer assim no café com o Maicon, um café de madrugada, né? Não, não, não. Você fica lembrando dos programas de madrugada que eu escutava na adolescência, que eu não sei, não existe mais isso, mas era muito fantástico, que os que tocavam uma música em inglês e o locutor ficava traduzindo. Nossa, tem um cara do futebol que Isso é faz muito isso. bom. Não, eu acho muito assim, delicioso, sabe? Uma coisa da música da Celine Dion, né? Sim, sim. Perto, longe. Bom, voltando, o que é o Jornal de Borda? Bom, o Jornal de Borda, ele inicia como um projeto de arte contemporânea, né? Em 2015, que tinha essa perspectiva de ser uma continuidade da tenda de livros, de trazer uma ampla circulação, onde pudesse discutir a questão da América Latina, uma perspectiva anticolonial, enfim. Era essa a intenção, mas eu acho, olhando, avaliando o Jornal de Borda em si, o periódico como ele começa de uma forma muito escorregadia, vou ser muito sincera com você, vamos praticar a sinceridade, porque eu achava que eu tinha muito desejo de pertencer a um lugar dos publicadores independentes, que é eu tinha tinha intenções de pertencer a esse lugar, entende? Mas eu fui percebendo que era um pouco ingênuo da minha parte, essa vontade de pertencer a esse lugar da arte. Era infantil até um pouco, ou imaturo, não sei se qual das palavras, talvez imatura, de achar que aquele lugar era para mim, ou era meu, porque vem de um outro lugar. E aí a tentativa, eu tenho coisas muito interessantes no começo do Jornal de Borda, em especial a minha relação com o Juan Carlos Romero, que é um artista argentino maravilhoso, que já falecido, foi um artista político muito importante para questões tanto da arte, mas quanto de criar instituições, de uma pessoa que criou as principais escolas de arte na Argentina, de que tem uma origem social operária, e foi um grande amigo, um grande mestre no sentido da palavra professor, né? Mestre nesse sentido. Então, eu acho que, assim, ele foi uma pessoa que, quando eu criei o jornal, ele ficou muito feliz e ele ficou muito grato. Ele participou de 2 edições, né? Uma ele acabou não vendo, porque logo ele acabou falecendo. E acho que tem essa questão dessa relação com ele, que eu honro muito, mas eu acho que ainda o jornal tateia muito. Ele vai se tateando e eu acho que ele se percebe como uma publicação, de fato, no sentido amplo, quando eu não me escondo mais e passo a usar o periódico como um jornal laboratório, saio um pouco deste lugar da arte contemporânea, que é um lugar classe média, é um lugar de códigos muito restritos, né? De códigos do que pode e o que não pode ser arte, e aí eu acho que isso é muito cansativo. Então, também, eu acho que o Borda, quando ele sai desse lugar, né, ele sai dessa localidade da arte contemporânea. Na edição de número 4,
quando ele traz a edição facsímile da Plebe, ele já começa a balançar e chacoalhar um pouco as estruturas do próprio periódico, mas eu acho que ele nasce como um periódico de fato interessante na edição de número 5, e aí ele se fortalece na edição de número 6, que aí sim ele se assume como um periódico anarcofeminista, e ele vai morrer com esse discurso, né? Que aí eu acho que dá para compreender um pouco, eu consigo me entender como editora, como uma pessoa que está pensando publicações, consigo também, de alguma forma, me relacionar com as pessoas que eu convido, e também de perceber o quanto é potente você trazer edições facsímiles, resgates de histórias sobre mulheres anarquistas, e isso ser posto em página. Eu acho que antes era um grande ensaio, e aí vira um periódico que eu tenho muito orgulho, em especial da edição de número 6, 7, que são edições que eu me orgulho muito, né? A 6, que é Fronteiras Encruzilhadas, né? Que até a gente fez um vídeo atualmente no YouTube com várias mulheres lendo, e a grande maioria delas mulheres anarquistas, e a edição de número 7, que é uma edição artesanal, mas que eu coloco todas as mulheres que eu pesquisei, mulheres anarquistas, numa mesma edição, como se elas estivessem publicando juntas. Então tem a Maria Lacerda de Moura, junto com a Maria A. Soares, a Pepita Guerra, e de pensar um pouco junto. A minha parceira de jornada foi a Karina Francis Urban, né, que ajudou a pensar a tipografia, também é uma artista muito linda, tem muita relação com o anarquismo, a Karina, então também foi muito bonito. E a edição de número 6, né, que acho que talvez é o borda mais conhecido, que tem os 2 facsímiles, né, do nosso jornal, no Extra Tribuna, e muita participação de gente muito especial, e é muito engraçado porque quanto mais o jornal de borda se torna anarquista, tem um afastamento muito grande das pessoas das artes, né, que tem um pensamento mais mercadológico. Eu recebi muitas críticas de colocar os facsímiles de forma completa e não intervir como artista. Eu acho, gente, eu acho que pessoas que fazem esse tipo de crítica, elas não conseguem perceber que os jornais, eles têm que ser lidos e relidos, não, tipo, eu fazer uma intervenção no sentido de... Não faz sentido fazer uma colagem com um jornal anarquista se aquele jornal foi invisibilizado ao longo da história. Eu tenho que fazer um facsímile para as pessoas verem e tocarem aquilo como um lugar publicador, né? E acho que, assim, é muito bom isso, porque eu também passo a me afastar de algumas questões da arte, dos ditames, né, da arte. Eu me afasto e consigo, de alguma forma, olhar de uma forma mais responsável para o meu próprio trabalho. Então, assim, a experiência do jornal de borda permitiu que o livro A Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, só que a Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, existisse tal qual como ele é. E foi nesse sentido, de pensar a palavra, de pensar essa narradora, que é uma mulher operária, é uma mulher leitora de periódicos anarquistas, é uma mulher crítica, em relação, grevista, mas é uma mulher operária, que é costureira, que é tecelã, ela não é uma mulher intelectual. Né? Então, é também de olhar essa localidade e de perceber que também desde esse lugar que faz sentido para mim a construção, né? E aí acho que também foi muito bom porque a maturidade do jornal de borda permitiu com que eu conseguisse me encontrar de fato com a Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Eu não sei se isso fica muito subjetivo. Essa crítica que você recebeu me faz ir para um outro lugar que é justamente a maneira como você trabalha com a memória no seu trabalho, tanto no jornal de borda como na sua literatura. Porque é muito legal, não me lembro agora qual é o número do jornal, me desculpa, mas em que você pega uma frase da Maria Lacerda de Moura e convida outras companheiras mulheres contemporâneas, né, a nós, a ressignificar essa citação. Né? Então é muito interessante porque você tem um olhar, né, para o passado, para a nossa memória anarquista, mas não um olhar de tradicional, né, no sentido de endeusar o passado, de olhar a memória como objeto de culto,
mas pelo contrário, mas olhar essa memória para ressignificar quem nós somos hoje também, né? E isso eu acho de uma potência, de uma. Quando eu fiquei lendo aquilo, eu fiquei, caramba, que parada instigante, sabe? Meu, é, isso eu acho que, né, coloca aquele teu trabalho ali, faz ter mais força ainda a presença do facsimile, porque eu posso pegá-lo agora e ressignificá-lo, né, também, né? Eu me sinto convidado a isso a partir do momento que você, em outra página, faz essa intervenção, sabe? É uma fala que eu queria colocar de elogio em algum momento. Ah, obrigada. Eu acho que é um pouco isso, não sei, da Maria Lacerda foi muito bonito, porque, por exemplo, a mexicana que respondeu fez uma música, né? Que Vamos Más Lejos, que até no filme que a gente fez das leitoras da Maria Lacerda é a música que eu coloquei no vídeo. Ela fez essa música, então ela canta. E o show que ela deu para mim até um pouco arrepiante, porque no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, enfim, foi um dia horrível, né? Por mais que a gente não acredite em eleições, é muito forte ter esse homem ali, né? E seguir ali, né? Para mim, isso me choca, ainda me choca. E eu gosto que isso me choque, porque, de alguma forma, eu não posso me acostumar com a existência do fascismo. Então é isso, a gente tem que se chocar. E aí, no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, foi o dia que as meninas da Las Ingobernables deram um show e pela primeira vez elas cantaram essa música que elas fizeram, né? Vamos Más Lejos, em homenagem a Maria Lacerda. E foi bonito, porque elas colocaram, projetando a imagem da Maria Lacerda, e elas não conheciam a Maria Lacerda. Foi a minha ida ao México, porque eu morei um tempo no México para fazer o sanduíche, e as minhas viagens pelo interior do México, mostrando, falando um pouco da Maria Lacerda. No começo a gente estava, não existia o livro ainda, o facsímile, só existia o cartaz que eu tinha feito, e estava traduzindo, e eu traduzia para as pessoas, e a gente fez uma atividade que chamava Me Ensine Seu Sotaque. Eu pedia para as pessoas me ensinarem como elas falavam, e eu ensinava português para elas, e a gente usava a Maria Lacerda como um exemplo, e depois a gente discutia a questão do feminismo, o feminismo anarquista, o anarcofeminismo e tal. E foi assim também que eu conheci a Itzel, que é uma artista mexicana, que faz parte da Las Ingobernables, mas ela é uma multiartista, assim, ela é poeta, ela é escritora, ela tem um espaço de arte, então, que o povo vai lá e você pode fazer uma atividade. Então, isso é muito lindo também, porque a gente percebe o quanto as mulheres e também os espaços de arte são muito vivos, e não necessariamente eles são espaços institucionais, entende? Então, também essa experiência me fez perceber, cara, tem muita coisa além de museu e galeria, sabe? Tem muito mais, a vida é muito mais do que esses espaços rococosentos aí, que, enfim, que são espaços, inclusive até interessantes como espaços educativos, tal. Mas, assim, a arte ela é muito além de tudo isso, né? E os artistas, eles proporcionam outras relações, né? É só a gente olhar para os palhaços, é só a gente olhar para as pessoas que fazem slam, o povo que faz slam, né? É um negócio, é muito mais vivo do que simplesmente um cubo branco. Então é um pouco isso, assim. Fernanda, você mencionou o seu livro Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Eu li o livro há 2 semanas e, assim, peguei num momento aí que eu estava com a minha filha, ela estava com os gibis dela e fiquei lendo, devorando. E assim, a primeira coisa que eu quero falar é um pouco da onde eu falo aqui de Joinville, né? Porque eu sou professor de História, de Educação Básica, né? E milito em movimentos sociais, e sempre estou procurando, vasculhando a presença e a memória, documentos, fontes, sobre a presença do sindicalismo revolucionário, do anarquismo, especialmente na Primeira República, né? Porque é um momento que o anarquismo tinha uma pulsação muito intensa nas lutas sociais brasileiras e latino-americanas. E assim, e é um vazio, não, é um vazio documental, assim, o arquivo histórico não tem fonte, historiadores que pesquisou todo o período sobre o movimento operário de Joinville nunca encontrou a plebe, sabe?
Então, várias coisas. Nunca encontrou a voz do trabalhador. Então, e aí eu tinha algumas citações esparsas na mídia burguesa e tal. E aí eu sempre ficava, não, acho que não é possível, né, por meio das regras metodológicas da história, da pesquisa histórica, trazer esse tema. Eu acho que é o único lugar que permite a gente trabalhar isso com pouco que a gente tem dessa memória desses documentos, é a arte. E aí, o meu envolvimento com a arte se dá pelo teatro, né? E de forma amadora e comunitária. E aí eu sempre ficava assim, e fico, né, até ler o teu livro. Mas como que eu posso fazer isso no teatro? Né? Eu sempre tinha essa dificuldade. Eu tinha no meu indicativo, o teatro documentário é uma coisa interessante, que é possível explorar isso, né? Então, queria agradecer muito pelo teu livro, porque ele me trouxe várias possibilidades de pensar como eu posso trabalhar o fazer teatral olhando a nossa história, a nossa memória daqui, assim. Então, eu queria começar a falando do livro agradecendo, né, por ter me mandado, por eu ter lido e ter gerado isso, assim. Foi bem impactante para mim, sabe? Queria te colocar isso. E vamos lá. Não vamos. Tá na moda agora falar sobre spoiler, né? Então, mas eu nunca sei o que é spoiler, o que eu tô falando é spoiler ou não, então Eu também não. eu não sei, gente, desculpa, então vamos anarquizar a coisa toda. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, que ideia é essa de partir de uma fotografia para construir uma narrativa, né? Para trazer essa mulher anônima dos livros de história e trazer ela dessa fotografia, do canto esquerdo da fotografia, e trazer para a literatura. Da onde parte essa tua ideia? Bom, primeiro fico muito contente, assim, do livro ter mexido com você, porque o livro é feito para pessoas como você, né? Se a gente for pensar quem é o leitor ideal de Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, são pessoas como você, homens como você, e mulheres que têm uma perspectiva libertária também. Então é muito bom, né? Eu me sinto confortável, né? Cada pessoa que leu e me dá retornos, então muito obrigada, de verdade, fico feliz pelo que você me diz. Olha, vou te contar, eu guardo memórias, né, antes documentos que se perderam sobre a história do Ipiranga desde a minha adolescência, porque o meu avô, ele era um operário, ele foi um homem rural, né, agricultor, migrou para São Paulo quando tinha 40 anos, e isso é muito engraçado, porque eu tenho 40 anos, né, só que aí eu imagino meu avô com 40 anos, imagino mais velho, mas ele migrou quando tinha minha idade para São Paulo, então ele era uma pessoa analfabeta, que falava que escada rolante era geringonça, e... E era um homem extremamente rural, muito compenetrado com relação às questões enfim, ele era uma pessoa da natureza, assim, tipo, era uma pessoa que entendia os tempos, outros tempos bem mais míticos e muito mais interessantes, além dele ter uma perspectiva bem de curandeiro, de ervas, e do que a erva servia para tal coisa, e, enfim, tinha uma questão ali muito interessante nele como pessoa. E ele era um operário de fábrica, que era uma fábrica, uma gráfica, olha que mundo pequeno. E meu avô era o primeiro operário que, quando o papel chega, carrega no lombo o papel para o fluxo de impressão. Era isso. Meu avô era essa pessoa. Meu avô tinha uma ampla gama de amizades dentro dessa fábrica, incluindo desde da pessoa que imprimia até a pessoa enfim, que trabalhava ali. Então, ele era uma pessoa que fazia amizades muito fáceis e pessoas costumavam gostar muito dele. A gente sabe que a tipografia, ela segue no Brasil, né? Seguiu no Brasil. O Brasil ficou até os anos 80 ainda fazendo livros em tipografia em larga escala, né? A gente sabe que o offset
ele é um pouco tardio no Brasil. Então, nessa gráfica ainda tinha uma ala de tipógrafos. E entre esses tipógrafos tinha o seu Augusto, que era um homem anarquista, e que era um homem letrado e muito próximo do meu avô. E quando meu avô morreu, foi uma pessoa que ocupou um espaço interessante também, como um segundo avô. Ele foi já desde sempre um segundo avô, mas depois que meu avô morreu, quando eu tinha 18 anos, ele se tornou uma pessoa mais próxima, eu visitava mais ele. E ele tinha um espaço que guardava as publicações, os livros e pastas xerocadas e coisas dele, assim. Ele, às vezes, era muito agitado e, às vezes, meio brutão, sabe? Bruto. Não comigo, mas, assim, meio durão, com a vida. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar da palavra anarquismo foi o seu Augusto que falou, né? Eles estavam jogando bochas entre vários velhinhos, e eu não sei o que aconteceu, eu era pequena, era criança, e aí eles falaram, mas a gente nunca deu muita bola para os anarquistas, porque se a gente tivesse dado, a gente estaria nessa porcaria que a gente está aqui hoje em dia. E aí o seu Augusto, como assim? Eu sou anarquista, eu sempre dei bola, e continuo dando bola. E aí foi uma discussão Demais, ali cara. que... Que demais. Hã? Que demais. E aí, o que eu me lembro são esses flashes, eu ia lá, né, e junto, e eu lia o Gibi da Mônica enquanto isso acontecia, eu era criança. E depois, enfim, a minha mãe chamava o seu Augusto de atleta, porque ele sempre ia no museu fazer Cooper. E sempre com uma blusa azul marinho. Aí minha mãe falava, chegou o seu amigo, pai, o atleta. E eles, às vezes, ficavam conversando na porta do prédio. Enfim, o seu Augusto me contou um pouco das memórias do bairro e ele me deu uma pasta com vários jornais que eu perdi. Eu não sei se eu perdi em alguma mudança ou alguém da minha família jogou fora por medo, questões aí que a gente sabe que eu sou a única, a minha família não tem tradição de militantes, eu sou a única pessoa que decidi militar e até hoje é bem difícil, porque, enfim, as pessoas da minha família são pessoas bem conservadoras, para a gente ficar só nessa parte da questão. E então também pode ser que alguém jogou fora, só que as histórias e o que eu escutei, ninguém jogou fora, ficaram guardadas. E eu começava a tentar entender por que esse bairro, né, a greve de 1917, a segunda fábrica a entrar em greve foi aqui, os operários da Fiação Tecelagem Estamparia Jafé entraram em greve e caminharam pelo Ipiranga até a Contornifício Crespi, lembrando que São Paulo era uma cidade extremamente alagadiça, não é São Paulo que a gente conhece, então eles enfrentaram muitos alagamentos, pontes, até chegar na Moca, um bairro vizinho, mas eles foram a pé e para realizar esse processo de solidariedade e para dizer, estamos entrando em greve depois de vocês, né? E, enfim, o bairro, tudo mais, e várias questões. Então, eu sabia dessa história oral, sabia de coisas que eu tinha ouvido, e também de coisas que eu ia sentindo, né? O seu Augusto morreu, a tipografia que ele tinha muito pequenininha ficou para o sobrinho, que depois deu tudo embora, enfim, coisas da vida que acontecem, né? Porque depois que ele se aposentou da gráfica como tipógrafo, ele tinha um lugar de educação popular, ele ensinava as pessoas, alfabetizava as pessoas. Né, o meu avô tinha período de luta, o meu avô era analfabeto e ele sempre me dizia que pena que o luta nunca me deixou alfabetizá-lo. Enfim, era uma questão ali, meu avô nunca quis aprender a ler e escrever, e aí é uma questão também que não sei o que, né, isso ficou. E aí eu continuei sempre tentando trazer coisas sobre a memória do bairro, quando eu fiz graduação, né, fui estudar na USP, tentei sempre trazer, mas era sempre muito... As pessoas não encaravam aquilo com uma forma muito... Não tinha um processo. Tentei fazer uma aula de geografia urbana, trazer questões da memória do bairro. Depois, quando eu fui radialista, uma época da vida, propus um programa
para a gente falar das histórias de vários bairros, inclusive aí disso da Moca e do Ipiranga. Aí eu lembro até hoje que o cara falou para mim, essa questão da greve de 1917 é uma falácia. Isso não é verdade. Foi o jornalista lá, X. E aí, quando eu reconhecia a pesquisa da Cristina Lopreato, eu falei, sei, falácia, né? Aí a gente começa também a se fortalecer um pouco, né? Nesse sentido que falácia para esse cara aí, não falácia, né? Porque, né? E aí eu fui fazer outras coisas, no mestrado eu fui pesquisar, como eu te comentei, né? Que surgiu a tenda de livros, e eu tentava fazer processos de arte sobre a greve de 1917 e nunca conseguia. Aí eu tive uma reunião com o meu orientador e falei, olha, é o seguinte, eu vou pesquisar a greve, vou criar um arquivo ficcional sobre a greve, mas como eu acho que você não é do espaço, eu vou procurar um outro orientador. Aí meu orientador falou, não, por favor, continue comigo, eu fui anarquista na adolescência, em 1800 eu fui anarquista. Todo mundo resgata algum anarquismo nos seus primórdios, né? Aí, beleza, segui com ele e eu entrei no doutorado com um projeto do Arquivo 17, que era um projeto expositivo sobre a greve de 1917, que eu acabei realizando na qualificação. E ainda bem que eu realizei na qualificação, porque só assim eu permiti que eu entender o que eu queria. Aquilo ainda era um ensaio, sabe? Era um grande ensaio. Eu gosto, honro esse projeto, eu acho o projeto bonito, principalmente por toda a ativação que a gente fez no espaço, e por ter sido no MIS, e por ter pensado várias questões interessantes, mas ainda era um ensaio. E como é que a Mulher do Canto Esquerdo surgiu, né? Quando eu entrei no doutorado, o projeto se chamava Arquivo 17. E eu já tinha uma relação com a fotografia, eu venho da fotografia, e eu estava. Esse documentário, que é Funerais do Comendador Jafé, que é um documentário mudo que traz o enterro, o funeral, o velório e o enterro do Nami Jafé, que é o industrial da fiação, tecelagem e estamparia Jafé, e no bairro de Ipiranga, né? E que, enfim, uma família com muito poder e muito poder até hoje. E aí eu remontei esse documentário e fiquei desmontando tal e passei ele para fotografia. Só que a Mulher do Canto Esquerdo não tinha existido ainda. Aí eu morava em Campinas, numa kitnet minúscula, e tinha uma madrugada lá que eu comecei a passar um documentário inteiro olhando frame por frame. No lugar de eu olhar o documentário correndo como a gente corre um filme normal, eu fui passando os frames no dedo, sabe? Na força do meu dedo. E aí eu paralisei quando eu vi essa mulher, porque eu de fato vi a cena desmontada dela, tipo, colocando a mão na boca e tirando a mão na boca, e eu comecei a chorar, porque eu me identifiquei, essa mulher podia ser uma pessoa da minha família, podia ter sido alguém muito próximo, e ela vestia a roupa, que é o xadrezinho Jafé, que é o que era feito na fábrica, né? Então, seguramente era o pano que ela poderia comprar, né? E aí, a partir daí, nasce. E aí, sou aquela mulher do Canto Esquerdo do quadro, que tem essa coisa de se aproximar ao quadro, ao mesmo tempo, ela é aquela, porque ela é aquela da fotografia, né? E aí tem alguns termos, isso, para mim, comecei a chorar, e eu lembrei muito do livro do Barthes, que é A Câmara Clara, do Roland Barthes, que eu usei minha vida inteira nas minhas pesquisas de fotografia, e no doutorado eu falei, não vou usar mais esse livro na minha vida, porque eu usei todos os, tipo, TCC de fotografia e mestrado, porque é um livro muito belo, né? O Barthes tem essa coisa de uma escrita muito bonita e de um entendimento muito bonito. E aí, quando eu comecei a chorar, aí eu falei, gente, eu entendi aquele termo do Barthes, que é o punctum, que quando a imagem te punge, te toca, te engaxa, te engana, sabe, te pega e você chora, e é seu, é exclusivo. E aí eu falei, eu entendi. Aí eu
entendi o que... Aí eu falei, nossa, o Bates vai seguir comigo. E aí eu passo a pensar na história da mulher, primeiro como esse lugar do punctum, e aí eu lembrando do que eu sabia, do que o seu Augusto me contava, aí eu pedi para fazer um estágio no AEL, eu trabalhei no AEL, no Arquivo de Garlenhol por 8 meses, para eu tentar vorazmente encontrar documentos que de alguma maneira me mostrassem provas que seu Augusto tinha me contado coisas. E aí eu encontrei, eu pedi para pesquisar a coleção do Edgar, né? Eu encontrei que o Edgar foi preso no Ipiranga, eu encontrei várias coisas ali, entende? Encontrei as questões de várias coisas relacionadas ao bairro, e isso foi muito interessante, muito bonito, porque também eu fui resgatando isso, resgatando várias memórias de documentos do próprio bairro e de outras mulheres, e preparei uma primeira versão do livro que saiu no Jornal de Borda 5, né, essa primeira versão, que também saiu em espanhol, e viajo para o México e passo a fazer leituras. E até então não existia Titamundo, né, que é a parte em espanhol nem o poema que abre o livro. A Titamundo, ela nasce também desses processos de diálogo com outras mulheres anarquistas, porque elas me disseram que a mulher do canto esquerdo do quadro, ela era muito... Ela não tinha uma relação com a América Latina, não tinha relação com as outras mulheres anarquistas, e ela também não tinha uma questão com a sexualidade. Era uma mulher heterossexual. Aí eu disse para elas que eu não encontrei nenhuma narrativa onde uma mulher se assumisse, né, não heterossexual. Não tinha essa questão no cotidiano posto, ou era muito omitido, a gente sabe disso, né? Né? Mas eu li muitas coisas, né? Eu vi muitas coisas, e aí a Titamundo nasce como uma mulher que deseja e ama outras mulheres também, como esse encontro dessas várias narrativas. Isso também foi possível porque lá no México, em Veracruz, teve uma greve de inquilinos que ficou reconhecida como Rebelião de Mulheres, e eu encontrei esse nome Titamundo num documento. Né? Eu encontrei. E essa greve foi iniciada pelas prostitutas. Então, e elas pediam liberação sexual como um pedido. E aí eu acho isso muito interessante, porque quando a gente busca no documento para construir relações com a arte, o documento ele vai além do que é documental, né? Eu acho que a gente consegue ir pensando naquela construção, né? Quem me garante que Titamundo não foi uma personagem que elas inventaram ali, né? Porque Titamundo, gente, que nome lindo! Ainda bem que eu encontrei impresso num documento, né? Então tem essas questões todas aí postas. Eu tive muito cuidado e muito carinho para construir as personagens, que de fato as vozes delas tivessem próximas às vozes dos escritos das mulheres anarquistas que eu tinha lido, por respeito a essas mulheres que existiram. Por isso, todos os textos e documentos citados e mulheres citadas, como Lute Fabre, Maria Lacerda de Moura, de fato são mulheres que existiram. Eu não inventei nenhuma citação ali, eu resgatei de documentos e de textos, porque elas existiram, não fazia sentido, né? E aí as minhas personagens, eu as construí muito coladas a escritos, então eu fiz um estudo mesmo de como as mulheres escreviam, eu lidei com palavras daquela época, eu fui fazendo essa construção, essa costura, porque era um respeito também para dar para essas mulheres, entende? E aí várias pessoas entram em contato comigo achando que a mulher do quadro existiu e que ela deu uma entrevista para mim. Eu falo, não, gente, é uma ficção, e aí as pessoas, uau, né, ficam confusas, mas é nesse sentido também, dessa construção um pouco, sabe, de gerar essa confusão. Eu gosto disso. No transcorrer da narrativa, né? Quando eu fui estudante, eu fui estagiário do laboratório de história oral, e aí no transcorrer da narrativa, da personagem e visitar a mulher do canto esquerdo, me veio muito na memória o ato da entrevista oral, né? De sentar, ouvir, gravar a conversa, né?
E vários momentos, né? A mulher do canto esquerdo, ela traz essa coisa, mas por que tu tá querendo saber disso, né? O que que, o que que te move, o que que te move? Então isso me lembrou muito a atividade de história oral, né? Mas assim, isso não me fez acreditar que era uma pessoa. Na verdade, eu até a metade do livro eu fui, pô, mas quem que é essa personagem, né? Aí, não, se eu falar o final, eu vou dar spoiler, então deixa aqui. Deixa as pessoas chegarem às suas conclusões. Tem tem várias passagens assim que me provocaram, assim, tem uma que é a casa grande para pouca gente nunca me fez bem, né? E aí, quando ela tá falando, logo no começo do livro, né? E quando ela fala isso pro que o companheiro dela queria ir lá no casamento desculpa, no enterro do Jefé para vislumbrar aquela grande casa, e ela não, e assim isso eu achei muito bacana, sabe, de firmar essa ideia da grande propriedade e na forma poética como tu coloca ali. Eu gostei muito de ver isso, porque é, eu particularmente, não sei você, Fernanda, eu não acredito que a arte tem que ser anarquista, né? Mas eu acredito que a arte tem que dialogar com o anarquismo, então pegar elementos. E nesse momento eu vi os elementos do anarquismo na tua narrativa escrita, né? Sem necessariamente ideologizar a tua produção literária. Eu queria colocar isso para ti. Outra coisa também que eu nunca pensei, a questão do velório pudesse ser uma representação potente sobre as diferenças entre as classes sociais. Uma coisa que eu nunca pensei, sabe? E ali numa passagem tu traz isso, assim. Eu achei bem, bem forte isso e me trouxe vários pensamentos que eu não tinha tido sobre o assunto. Uma questão que eu queria te perguntar, em vários momentos, tu colocou aí que as companheiras do México trouxeram algumas reflexões, mas em vários momentos eu vi você construindo na narrativa uma coisa que eu achei muito legal. Porque a arte permite isso, né? Você olha para essa memória e você tenta construir também essa memória, porque essa memória está lá, beleza, mas você também vai construir essa memória. E aí você constrói essa memória tentando perceber um diálogo entre a questão de classe, raça e gênero. Isso na tua narrativa tá ali como. Não tá como um pano de fundo, tá no transcorrer dela. Isso foi proposital ou algo que foi acontecendo durante o processo? Ou foi nesses retornos das companheiras? Falei muito, né? Não, acho incrível, obrigada. A questão de gênero sempre perpassou, né, por mim, por várias questões, né, o feminismo sempre fez parte. Até ontem uma menina me perguntou, mas você é mais... tipo as perguntas da vida, mas você acha que todas as feministas são legais? Uma amiga perguntou, eu falei, não, as liberais não são legais. Né? Então também tem isso, né? A gente não é todo feminismo que é interessante. Mas eu me dei como me construí feminista adolescente e para mim, assim, todos os processos de arte que eu fiz sempre teve uma relação forte com mulheres. Tirando o meu primeiro livro, que foi um diário ficcional que eu construo meu pai, por uma questão de eu ser órfã, então eu acho que tinha uma questão ali que eu precisava, né? Essa construção, mas depois disso, todos os personagens, todas as coisas e todas as histórias, as narrativas são conduzidas por mulheres, né? Por uma questão ali desse olhar feminista tal, e aí mulher num sentido mais amplo, né? Também não é num sentido biologicista, né? Mas, enfim. Essa tentativa de pensar a questão de gênero era posta, então era bem interessante trazer essa questão do trabalho doméstico, reprodutivo, no dia a dia dessa mulher, dessa relação dela dentro da casa dela, né? Então, para mim era muito importante trazer essas nuances, né? Então, quando ela disse que o marido dela era um homem muito sensível, que chorava, mas que o trabalho doméstico ficava um pouco para ela, eu acho que era uma tentativa também de trazer essas questões, de trazer o Asilo Bom Pastor, que foi um espaço horroroso que existiu no bairro do Ipiranga, né?
que era um lugar que mandavam mulheres degeneradas, né? A Ercília Cobra foi mandada para cá, que é uma escritora, né? Quando ficou órfã. E oi! e tem isso. E desse lugar horroroso, que o Ipiranga era um lugar distante, então eles jogaram essas mulheres. E depois a gente descobre que elas também eram obrigadas a se prostituir por um homem ali, né, nesse lugar. Então, e depois eu descobri que existiram outros asilos Bom Pastores no mundo. Então, eu também quero muito. É um projeto futuro. Eu sei que tem um no Paraguai, eu sei que tem um na Argentina, e que tinham essa mesma finalidade de colocarem as mulheres degeneradas ali. Então, também é um projeto que eu gostaria de procurar os documentos da América Latina desses diversos asilos Bom Pastor. É um projeto que eu quero muito realizar, ainda não sei como, mas quero. Então, estou te contando porque eu gosto dessa coisa de contar, porque aí a gente fica com esse compromisso. Aí, a próxima conversa fala, e aí, esse projeto como vai surgir? E também pessoas podem trazer referências, né? Vai ter um contato, uma fonte. E a questão racial, ela entrou no projeto de uma seguinte forma. Eu pesquiso, fiquei procurando documentos sobre Ipiranga durante muitos anos, muitos anos, muitos anos. E tinha essa coisa, né, de dizer, que a nossa origem, ela lá, que é uma falácia, né, que é europeia, do nosso operariado. Na verdade, a gente sabe a quantidade imensa de pessoas que viveram e nasceram no Brasil, que eram pessoas, né, anarquistas, socialistas, e também construtoras desse ideário. A gente sabe, isso é notório, né? Então, às vezes, olhar apenas com uma origem imigrante ou europeia é só uma fração, não é o todo. E eu pus um anúncio no jornal, na Gazeta do Ipiranga, pedindo para as pessoas me darem as suas imagens de álbum de família. E pus lá, foi muito legal, porque a menina que era editora-chefe do jornal na época adorou a ideia, então ela fez um anúncio enorme, não me cobrou nada. Depois, quando eu pedi da segunda vez, o cara queria me cobrar uma grana, aí eu não fiz. Mas a primeira, não, ela me deu, tipo, um anúncio grande. E aí era muito bonitinho, porque eu recebi muitas ligações de pessoas idosas. E aí, às vezes, eu ia na casa dela só para conversar. Teve uma senhora que não tinha mais imagens, mas ela começou a me descrever como era o álbum de família. Ela perdeu numa enchente, enfim, uma coisa um pouco triste, mas ela falou para mim, olha, não tenho mais imagens, mas eu lembro de como essas imagens eram. Tudo bem? Eu falei, nossa, tudo ótimo, vamos se encontrar, né? E aí eu fazia aula de dança do ventre na época, olha aí. E aí a professora de dança do ventre perguntou para mim assim, e aí, como é que tá a sua investigação sobre os idosos? Aí eu falei para ela, tá legal, tá interessante, não sei o quê. Aí a menina que estava fazendo aula de dança do ventre falou para mim assim, o meu bisavô abriu as ruas do Ipiranga. Eu falei, como assim, seu bisavô? Aí enfim, e aí eu descobri a história, né, do bisavô dela, que é maravilhosa. E é muito incrível, porque é muito incrível. Era um homem negro, letrado, de classe média, né? Depois, enfim, que ele se tornou de classe média, mas ele foi menino entregador de recados, ele se alfabetizou, tal, e aí ele abria as ruas, ele abriu as ruas do Ipiranga, ele abriu as ruas do Parque, e aí ele foi, né, se tornou um homem de classe média a partir dessas empreitadas, assim. E era um homem negro um construtor, e ela tinha muita fotografia, mas fotografia do museu sendo aberto, tipo da família dela, sabe, com a família junta, unida, e era muita coisa. Aí eu fui conhecer a avó dela, e a senhorinha, que era filha desse senhor, também sabia de muitas histórias. E foi um achado, assim, quando você fala, meu, como assim? Isso é muito incrível, você entende? É muito incrível. Tinha que contar a história só do seu antenor, porque é uma história muito interessante.
E aí ela me disse, né, a senhora falou, meu pai escrevia poemas. Eu falei, nossa, a senhora não tem um poema do seu pai? Não, não tenho nenhum poema, mas ele publicava em uns jornais, eu não sei que jornais eram. Mas aí eu fiz a minha licença poética e eu também comuniquei a bisneta. Eu falei, olha, eu vou dizer que o seu bisavô, no livro, né, ele lia os jornais negros da época, porque eram jornais muito importantes, e que ele escrevia. Tudo bem? Ela falou, nossa, tudo bem, meu bisavô ficaria muito honrado. Né? Com certeza não é uma coisa que fugiria da realidade, né? Porque era também, ao mesmo tempo que a imprensa anarquista era muito forte, a imprensa negra também era muito forte, enfim, ainda faltam pesquisas onde essas duas imprensas se cruzem, né? Não sei, né? Tirando a figura do Lima Barreto, algumas outras figuras, tem alguns cruzamentos ali postos, mas eu ainda acho que faltam pesquisas que façam esse cruzamento. Porém, era uma imprensa muito vivaz, e seguramente, né? Ele tinha essa relação, eu acredito que sim, né? Aí o seu Antenor eu coloco como uma família próxima e contando essa história também correndo em paralelo, né? E aí essa questão ela é importante também. E esse álbum de família é um álbum de família inacreditável, porque sabe, você pensar nas ruas do bairro sendo abertas né, de vários homens trabalhando para essas ruas serem abertas, e a gente ter esse documento, né, que estava num álbum de uma família. Isso é muito interessante, né? Nossa, é interessantíssimo. E quantas caixas de fotografia estão perdidas, né? Em armários familiares. Perdidas não, mas estão lá dentro das casas e a gente querendo explorar isso de todas as maneiras. Fernanda, eu tenho aqui vários tópicos para falar contigo, tá? Mas a gente está indo aí para quase 1h40 de papo, né? Então não quero tomar mais você, mas eu quero voltar a conversar contigo, porque aqui em Santa Catarina a gente tem uma companheirada também anarquista que constrói teatro, né? Lá em Floripa a gente tem uma companheirada lá também que puxa o gota. Eu acho que tem pontes aí para a gente fazer para dialogar, né? As iniciativas artísticas da companheirada anarquista, né? Muito importante. Só a última coisa em relação ao seu livro, né? Eu fiquei pensando, cara, como que seria interessante esse livro estar no palco de teatro, né, cara? Eu fiquei imaginando a Cibele Troiano ali na cena, sabe? Como a mulher do canto esquerdo, fiquei pensando se seria uma coisa muito, 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 muito importante. Meu, eu tô muito feliz por tu ter permitido aí bater esse papo, tá, Fernanda? Eu acho que, assim, meu, acrescentou muitas coisas para mim. Hoje foi umas horas de aprendizado e tenho certeza que a companheirada que vai estar ouvindo vai tirar bastante coisas aí, informações, mas também mais do que informação, acho que é inspiração para a gente pensar o nosso fazer cotidiano, né? Tanto na maneira de olhar o mundo, como na maneira de interpretar o mundo, na maneira de criar o mundo. Muito obrigado mesmo, Fernanda. E eu queria deixar o espaço aberto para você, caso tenha algum ponto aí que você acha que deva ter sido abordado, você queria trazer. Fica contigo agora. Olha, eu agradeço muito e fico muito feliz assim com essa nossa conversa. Foi uma conversa muito gostosa. É muito engraçado você falar da Cibele, porque a Cibele também mora no Ipiranga, né? Olha, não sabia. E a gente já fez umas leituras da Mulher do Canto Esquerdo, e ela é uma pessoa que eu admiro muito, acho a Cibele uma grande artista, uma pessoa muito linda, muito sincera também, e gosto da energia dela. E, nossa, adoraria. Ela tem tudo a ver, ela sendo a mulher do canto esquerdo do quadro, né? Mas a gente nunca. Essa coisa assim, teatro é um universo que eu não entendo tanto, né? Eu entendo mais como espectadora. Fui fotógrafo uma época de teatro, mas
como pessoa que entende do manejo ali, não entendo nada. Então, aí fica a critério de quem entende mais desses manejos. Agradeço muito, tenho uma relação afetiva com Santa Catarina, meu pai era catarinense, né? Então, parte da minha família é de Santa Catarina, de Porto Belo, e é um lugar ainda que tenho muitas recordações lindas, apesar de fazer muito tempo que eu não vou. Então, a gente pode combinar depois algo ao vivo, depois depois de passar essa pandemia, né? Mas, enfim, a gente pode pensar questões e estou aberta aí. Muito obrigada, de verdade. Foi uma conversa muito gostosa, Maicon. Achei, assim, muito bacana o seu contato, suas perguntas, tudo mais. Vi o seu filho aparecendo por aí. É filho, né? Filha. É filho? A filha. Sua filha aparecendo por aí, achei linda, e também acho que foi muito gostoso essa conversa. Mando um beijo para sua filha também. Um beijo para você e um beijo para quem está escutando a gente. Fica o meu contato aí aberto para quem quiser conversar, e seguimos. Muito obrigada, de verdade, curti muito e espero que tenha sido bom para todo mundo, e muito, muito grata pelo convite. Arriba los que luchan.